Vamos então ao 10º capítulo, a experiência de Joel. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou: graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte. Olha que interessante, ele vai diariamente a aplicações magnéticas, ou seja, receber passes magnéticos, de auxílio nos gabinetes de socorro no Ministério do Auxílio. Cederam as vertigens? Indagou o companheiro com interesse. Agora são mais espaçadas e, quando surgem, não me afligem o coração com tanta intensidade. Nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. O novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou um melancólico sorriso e falou: fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Então o Joel coloca aqui, o que ele acha mais diferente é que o Joel fez-se acompanhar junto com ele após o desencarne de uma moléstia que continua com ele em tratamento até agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas, após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Ao passado? Perguntei surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada, e quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Vamos parar aqui e entender. Quando me comprometi, não foi imposto. A mediunidade ostensiva nunca é imposta. É sempre o médium que pede para ter esse tipo de mediunidade, para exercer esse tipo de trabalho. Então, é o que ele diz: quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial. Ele recebeu um tratamento especial para poder ter essa mediunidade. Além da preparação do reencarne, porque nós sabemos que a mediunidade é física, é da matéria. Então, além da preparação no reencarne, a preparação do DNA, a preparação das diferenças da matéria entre o médium normal, porque médium somos todos nós, e o médium ostensivo, que ele vem com a sua matéria modificada para exercer esse trabalho entre os dois lados. Além disso, ele recebeu um tratamento especial no Ministério do Esclarecimento, que me aguçou as percepções para aumentar ainda mais todas as percepções que ele tinha. Olha o tamanho do trabalho que esse médium deveria exercer na Terra, que a gente já sabe que ele não exerceu, né? Quer dizer, ele não fez como deveria ser feito. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis
ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, então nós vemos aqui, necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios, em favores, por me favorecerem, quer dizer, em favores, em trabalhos, para que favorecesse o futuro trabalho dele e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis, com tudo que ele precisava para ter êxito. Dependia só do livre-arbítrio dele e da vontade dele de exercer um bom trabalho. Vamos lembrar sempre a importância e a questão da vontade. Vamos lembrar Emmanuel, capítulo 2 do livro Pensamento em Vida, que é um livro imperdível, onde ele faz um capítulo só sobre a vontade. O que nos move é a vontade verdadeira, que vem de lá de dentro, não do intelecto, mas que vem de lá de dentro, a vontade de realizar, de fazer, de agir. Mas por que, indaguei, perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e obtemperou. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. Ele não perdeu a trajetória dele pela sensibilidade que ele tinha. Ele perdeu a trajetória dele pelo mau uso que ele fez dessa sensibilidade. E o que gerou o mau uso? A vontade dele, o livre-arbítrio dele de fazer na terra aquilo que o seu íntimo verdadeiramente quer. Não aquilo que ele achava que já tinha condições, que já tinha aprendido a lição, que ia chegar na terra e realizar tudo como ele queria. Porque a hora que se apaga a memória, o que aflora é o que é verdadeiro em nós. É aquilo que realmente nós aprendemos, é o que aflora. Não o que nós pensamos ter aprendido. É essa a grande diferença. Que diz, tornei admirado, o meu amigo compreenderá sem dificuldades, né? Aí o Joel colocou, né? Que o André compreenderá sem dificuldades. Imagine que com um cabedal dessa natureza, em vez de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Quer dizer, ele não usou essas lentes para ajudar ao próximo e a si mesmo, para ver os obstáculos e ajudar as pessoas a trilhar aqui na Terra. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Olha o problema da curiosidade. Vamos lembrar André Luiz, né? Logo que ele chegou no nosso lar, o conselho da dona Laura, mãe de Lísias, para que ele tomasse muito cuidado com a curiosidade. A curiosidade atrapalha o nosso desenvolvimento e o nosso trabalho. Porque quando a curiosidade ela existe para que se adquira o conhecimento para nos ajudar e principalmente para ajudar os outros, né? Essa que tem a sequência, se a curiosidade, como no caso aqui do André Luiz, ele está curioso com esses casos para nos ajudar aqui na Terra com o livro que ele está trazendo e para ajudar a ele mesmo. Mas o mais importante de sanar essa curiosidade dele é que ele estará ajudando a todos nós aqui na Terra. A curiosidade pela curiosidade, ela é um vício, ela é um mal que atrapalha e muito o nosso desenvolvimento. Então vou voltar aqui. Deixando-me empolgar
pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Olha só, ele tinha uma mediunidade muito diferente, muito peculiar, perdão, com a capacidade de recordar, de ver qual foi a trajetória anterior daquele espírito que estava encarnado ali junto dele. Então ele tinha como saber a vida passada da pessoa que estava ali. Interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Então, nem o esquecimento ele podia usar. Olha, eu esqueci, não lembrava de nada, não sabia, não sentia nada, não tive... Não, ele está aqui, né? Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Então ele aqui, na hora que ele começou a exercer a mediunidade dele, vamos dizer, ele lembrou toda a penúltima existência dele, né? A última existência dele é essa que ele está contando. Então ele lembrou a existência anterior como esse Monsenhor Alexandre ou Alexandre Pizarro, né? Que era um Monsenhor na época da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Então aquela excitação, aquela vaidade, aquele orgulho dele poder rememorar, dele poder lembrar e ver nas pessoas qual foi o passado delas, fez com que ele se sentisse ali embriagado, né? Foi como que um álcool, fez com que ele adquirisse um vício, né? Um vício de ir saber e sondar a curiosidade totalmente desnecessária. A curiosidade que não ia servir para ninguém, a não ser alimentar a vaidade dele. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo.
Então ele saiu caçando todo mundo que ele conheceu naquela época de bispo, encarnados e desencarnados, e saiu ali remontando para cada um que tinha feito, o que tinha deixado de fazer, mostrando para eles quem eles tinham sido, única e exclusivamente para alimentar a vaidade dele. Olha como eu sou importante, olha a minha mediunidade, olha o que eu sou capaz de ver e de fazer, olha o que você fez, né? Uma coisa bem terra, né? Bem vaidade dos encarnados. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Então ele era clarividente, ele conseguia ver o passado, ele tinha audição, então ele tinha vários fenômenos da mediunidade ostensiva. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Então ele não queria ouvir os conselhos, ele não queria saber o que ele precisava fazer, onde ele poderia ajudar, onde ele poderia servir. Ele indagava, ele questionava esses benfeitores, né, para alimentar cada vez mais a vaidade dele. Despendia um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo, exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências, não faltaram a família espiritual, não faltaram os amigos, o mentor para lhe advertir, para chamar a atenção dele, né? Nunca vai faltar ajuda, advertência nunca vai faltar. A questão é se nós vamos querer ouvi-las ou não. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Então ele se afastou do trabalho, da caridade, do estudo, né, da doutrina, do estudo da doutrina espírita que traz o Evangelho revivido para todos nós. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo. Afins atraem afins, e dentro daqueles que nos são afins a gente se sente muito quentinho, né? Muito bem agasalhado, porque estamos com os nossos iguais, e isso é muito perigoso. A gente tem que estar sempre buscando
buscando aprendizado, buscando conhecimento e principalmente, como o Chico colocou, aprendendo com os nossos irmãozinhos instigantes, aqueles que nos cutucam, aqueles que fazem a gente se sacudir e provar para nós mesmos que nós já temos um pouco mais de tolerância, a gente já tem um pouco mais de paciência e principalmente o esclarecimento de que nós aprendemos o tempo todo. Basta querer aprender com todos que estão à nossa volta. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Conheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Perdão. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera, recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita da redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, ele fez mau uso das energias, né, que lhe foram emprestadas. Vamos lembrar da parábola dos talentos. O Senhor não dá os talentos, ele empresta para que depois sejam devolvidos com juros e correção monetária. Então ele fez mau uso do talento que ele recebeu. Então a lei de ação e reação, na reação ele recebeu de volta toda essa energia e todas essas aberturas que existem no corpo material. Vamos lembrar que o perispírito é um corpo material, é uma matéria menos densa, mas é material. Então ele deixou o corpo material mais denso para o corpo material menos denso, que é o perispírito, com todas as características que ele tinha e com toda essa mediunidade ostensiva que tinha no corpo material. Ela partiu primeiro do perispírito, né? É o perispírito que transporta para o corpo material. Então ele continua com ela e sofrendo a reação dos abusos que ele cometeu. Ele tem agora alucinações, ele tem problemas psíquicos e está sendo tratado no Ministério do Auxílio, né? É a volta daquela energia que ele não soube canalizar para o bem. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito longe da nossa perspectiva. Depois, cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue a impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Então ele era perseguido por visões, por alucinações, porque ele tinha ali, né, o reverso da moeda, ele tinha ali o retorno daquelas energias que ele abusou e todas elas dando retorno ali para ele na mente dele. Então ele teve uma visão do passado e como um lunático, né, ele estava ali vendo aquelas visões praticamente quase que
entrando em convulsão. E aí o Vicente mandou ele se acalmar e voltar ali, voltar ao presente. Ele está sendo tratado, ele está sendo ajudado. E tudo isso, o causador de toda essa dor e desse sofrimento foi ele mesmo. Porque ele pediu para ter essa mediunidade ostensiva. Ele recebeu todo o auxílio para que ela se apresentasse da melhor forma possível. Ele recebeu todo o auxílio do plano espiritual para que as coisas na Terra caminhassem da melhor forma possível para o trabalho tão diferente e tão especial que ele tinha a exercer. E ele se deixou dominar pelo orgulho e pela vaidade e pela curiosidade, porque a curiosidade alimenta a vaidade de sair buscando pessoas e querendo a curiosidade de saber o que aconteceu com elas, qual foi os desígnios, né? Quais foram as consequências, sem parar para pensar se aquele que era um inquisitor cruel veio como paralítico, veio como cego de nascença, que era o reverso, né? Ele estava ali com a reação da ação que ele teve, ele está sentindo na pele o sofrimento que causou em outros. Ele deveria parar e pensar: o que vai acontecer comigo pelo mau uso que eu estou fazendo da minha mediunidade? Qual vai ser a reação que vai acontecer em mim? E ele não pensou nisso, ele só estava ali exercendo a curiosidade, alimentando a vaidade, e agora está em tratamento no plano espiritual. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.